Olá, meus alunos, minhas alunas, alunos da Unifenas. Estamos aqui gravando este vídeo para a nossa primeira aula online, a nossa primeira aula virtual, porque nós estamos passando um período muito difícil que está assolando o nosso mundo, o nosso país e também as nossas cidades. Mas não podemos deixar de estudar, então nós temos que continuar com a nossa disciplina, com os nossos estudos, e nós vamos manter o mesmo padrão que a gente mantém em sala de aula das nossas análises, dos nossos estudos. O que vai consistir a nossa aula virtual? Mesma coisa, nós vamos ler a matéria, eu vou ler daqui a matéria, vou pedir que vocês acompanhem aí, e eu vou explicando a matéria, e se precisar desenhar alguma coisa, eu vou desenhar aqui nesse quadro improvisado, então não reparem a improvisação, também não reparem se ouvirem algum latido de cachorro aí durante a gravação. Então, como vocês possuem toda a matéria, então ficará fácil de a gente estudar juntos. Então eu vou pedir para vocês que vocês tenham a matéria em mãos, que eu vou lendo e vou explicando. Ressaltando que qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail ou mandar pela plataforma online que está sendo criada. Pode mandar por mensagem no Tio Web também, que eu responderei sem problemas algum, tá? Então verifiquem a forma mais fácil de esclarecer as dúvidas, que eu estou à disposição. Então vamos começar nossos estudos retomando, porque nós terminamos a parte da sucessão legítima e agora entraremos na sucessão testamentária. Ocorre que antes de entrar na sucessão testamentária propriamente dita, nós precisamos estudar um conceito muito importante que a gente já viu anteriormente lá no comecinho da nossa matéria, mas que agora vai fazer parte também da sucessão testamentária, que é o conceito de herdeiros necessários. Então acompanhem aí, achem na apostila de vocês que nós vamos fazer, eu vou fazer a leitura e vou dar as explicações. Então vamos lá. Herdeiros necessários são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Ascendentes, pais, avós, bisavós, etc. Sucessíveis, ou seja, parentes em linha reta não excluídos por indignidade ou deserdação, bem como o cônjuge. O companheiro não é herdeiro necessário por ausência de previsão legal. A lei assegura ao herdeiro necessário o direito à legítima, que corresponde à metade dos bens do falecido. A outra metade chama-se porção disponível e pode ser deixada livremente, por testamento. Se não houver herdeiros necessários, pode dispor de todos os seus bens. A legítima é calculada sobre todos os bens deixados, abatidas as dívidas e as despesas de funeral. O herdeiro necessário agraciado pelo testamento não perde o direito à legítima. Os colaterais não são herdeiros necessários. Logo, para serem excluídos da sucessão, basta que o testador não os contemple no testamento. O conceito de herdeiros necessários ele vai possuir relevância agora na matéria no segundo bimestre, porque a pessoa que possui herdeiros necessários ela só pode dispor de seus bens por testamento em relação à metade deles, a metade da herança. Porque a metade da herança pertence aos herdeiros necessários, quando houver, e a outra metade vai receber um nome que a gente chama de porção disponível, que a pessoa pode deixar para quem ela quiser esta porção disponível. Então, o primeiro passo é a gente identificar quem são os herdeiros necessários. Então, os herdeiros necessários são os descendentes, então vamos lá, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e por aí vai. Os ascendentes, pais, avós, bisavós, triavós e também seguindo em demais graus. Só que eles têm que ser sucessíveis, ou seja, eles não podem ter sido excluídos da sucessão por deserdação ou indignidade. Institutos que o indignidade a gente já estudou e a deserdação nós estudaremos mais a seguir. Então eles precisam estar legitimados a suceder. Ou nós temos também um outro herdeiro necessário que é o cônjuge. O cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, ele é herdeiro necessário. A grande questão que se põe aqui é em relação ao companheiro, porque nós podemos, a princípio, ficar propensos a aplicar analogia, como nós aplicamos no direito de família, que todas as disposições relacionadas ao cônjuge e ao companheiro são aplicáveis entre si. A grande questão é que o Supremo Tribunal Federal unificou as regras de sucessão entre cônjuge e companheiro. No entanto, foi interposto um embargo de declaração contra esta decisão e o Supremo apontou que não havia divergência na lei sobre o tema.
Então, a lei é muito clara ao não prever o companheiro sobrevivente como herdeiro necessário. Então, a princípio, nós nos filiamos à corrente que fala que o companheiro não é herdeiro necessário. Ressalva-se que existem doutrinadores que apontam que o companheiro é herdeiro necessário, porque não haveria justo motivo para fazermos essa distinção apenas se é ou não herdeiro necessário, mantendo-se as demais nas regras do direito das sucessões. Pois bem, então a pessoa agora faleceu e a gente já sabe que depois que a pessoa falece, o seu patrimônio muda de nome. O seu patrimônio que chamava-se, que recebia esse nome, agora passa a ser denominado herança. Então a pessoa faleceu, vamos pegar a situação em que uma pessoa falece e deixa um filho, ou seja, ela tem herdeiros necessários. Então a sua herança vai ser dividida em duas porções, que eu vou refletir aqui no quadro de trás. Nós vamos pegar a herança total da pessoa, que nós vamos fazer aqui como a herança. Nós vamos nomear essa massa aqui de herança. Então a herança agora que a pessoa deixa um filho, nós vamos dividi-la no meio. Esta metade que pertence ao herdeiro necessário vai receber o nome de legítima. E a outra metade vai receber o nome de porção disponível. Pois bem, então nós vamos pegar a herança da pessoa, nós vamos pagar as suas dívidas, nós vamos pagar as despesas com o funeral. Então nós vamos ter a herança, o que se chama de herança líquida. Desta herança líquida, metade pertencerá ao herdeiro necessário e a outra metade pertencerá aos herdeiros testamentários ou legatários, se houverem, se a pessoa também deixar testamento. Então, esta porção disponível, a pessoa pode deixar por testamento livremente para quem ela quiser. Então, a metade do patrimônio da pessoa, quando ela houver herdeiro necessário, vai receber o nome de porção disponível. Por isso que nós fazemos esta ligação com a sucessão testamentária, porque a porção disponível é que a pessoa pode deixar por testamento. Mas às vezes a pessoa não tem herdeiro necessário. Então, quando ela não tiver herdeiro necessário, toda a sua herança recebe o nome de porção disponível. Então, ela pode agraciar quem ela queira com a porção disponível. Mas às vezes a pessoa tem herdeiros necessários, vamos supor que ela tenha 3 filhos e ela tenha mais afeto por um dos filhos e ela queira deixar a porção disponível para este filho. Ela pode? Pode, sem nenhum problema. Porque ela pode deixar para qualquer pessoa, inclusive para um dos herdeiros necessários. Então, o herdeiro necessário que já recebe a sucessão na parte da legítima, também pode receber por parte da sucessão testamentária. Ele não perde esse direito. Tomem cuidado com nomenclatura. Uma coisa é sucessão legítima, que são as regras que a gente já estudou até então, que é a divisão da herança quando a pessoa não deixa testamento ou codicilo, ou quando o testamento ou codicilo é revogado ou declarado caduco. Então nós vamos aplicar as regras que a lei prevê que nós estudamos no primeiro bimestre. Então tomem cuidado com o conceito de sucessão legítima com legítima. Quando a gente usar só a palavra legítima, está correspondendo à metade da herança que pertence aos herdeiros necessários. Agora a pessoa só tem um irmão. Irmão é um colateral. E colaterais não são herdeiros necessários. E ela não se dá com aquele irmão. Então ela não quer que depois do seu falecimento o seu irmão receba nada da sua herança, do seu patrimônio. Então o que ela tem que fazer? Quando a pessoa não tiver herdeiro necessário e ela não quiser deixar os seus bens da herança para os colaterais, ela tem que fazer um testamento e agraciar qualquer pessoa com todos os seus bens por testamento. Então, ou seja, ela vai abranger todos os seus bens naquele testamento e aí então aquele colateral sucessível não receberá nada. Então agora nós já entendemos e já interpretamos o que pode ser disposto por testamento, que é a porção disponível. A seguir nós vamos estudar agora outras regras aplicáveis à sucessão testamentária.